E eu vou falar aqui agora umas pessoas que descobriram o propósito e conseguiram transformar o mundo. Primeira pessoa, Mahatma Gandhi. Esse cara é fera, hein, gente? Que eu peguei até a biografia. É amplamente considerado um dos maiores líderes pacifistas e humanitários da história. Quando ele entendeu que o propósito dele era ser uma pessoa pacífica, um líder pacífico no meio da história, cara, ele intensificou sobre isso. Ele dedicou, olha para você ver que é importante, quando a pessoa entende o seu propósito, ela dedica a sua vida. Ele dedicou a sua vida a lutar pela independência da Índia e pela não violência. Seu propósito de vida era promover justiça social e igualdade. Qual que era o propósito de vida dele? Promover justiça social e igualdade. Através de quais ferramentas? Sendo um dos líderes na época. E ele mudou a história por meio dos seus esforços pacíficos de resistência. Um dos exemplos. Um cara, quando ele entende o propósito dele, o cara ele entra numa frequência muito alta. A frequência dele sobe demais. Por quê? Entendeu o propósito. E quando você entende seu propósito, sua frequência sobe muito. Madre Teresa, muito conhecida aí pela Igreja Católica, foi uma missionária católica que dedicou sua vida a servir os pobres e doentes. Ela fundou uma ordem das missionárias de caridade em Calcutá e trabalhou olha que forte, e trabalhou incansavelmente. Wallace, eu desisto muitas vezes que eu começo. Wallace, eu não sei o que eu preciso fazer para mim ter sucesso. Um segredão aí para você, ó. Encontre seu propósito. Ela trabalhou incansavelmente. Sabe por que ela trabalhou incansavelmente? Porque quando você entende seu propósito, ele gera desgaste, ele cansa sim. Mas a paixão para ver ele realizado é bem maior. Ela trabalhou incansavelmente para ajudar os mais necessitados. Uma outra pessoa que trabalhou em prol de justiça social. Seu propósito de vida era ajudar os mais vulneráveis e necessitados. E ela melhorou a vida de milhões de pessoas por meio do seu trabalho humanitário. Vou pegar aqui mais um exemplo para vocês. Martin Luther King, conhecido por liderar um dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele lutou por justiça racial e igualdade. Ele entendeu que o propósito dele aí era essa luta pela justiça racial e a igualdade entre eles. Ele fez vários propósitos, vários protestos. Então, quando Martin Luther King entendeu o propósito dele, ele marcou, né? Ele dividiu com a história, para isso que eu nasci e eu vou mudar isso. Ele trabalhou em cima disso, ele foi intenso sobre isso, ele sabia a direção, ele foi resiliente, porque todos esses que eu estou falando para você que impactaram o mundo e estão inscritos na história, todas essas pessoas, elas seguiram essas regras que eu falei para vocês. Steve Jobs é conhecido por um dos fundadores da Apple, uma empresa de tecnologia que mudou a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. Gente, se você for pegar vídeos de Steve Jobs fazendo apresentação do MP3, fazendo apresentação do celular, fazendo várias apresentações, a forma que ele trazia, a tecnologia que ele trazia revolucionava e mudava o mercado. Ele foi um visionário e líder que trabalhou para criar produtos inovadores e melhorar a vida das pessoas. Quando ele entendeu que o propósito dele era melhorar a vida das pessoas, ele utilizou o meio, a ferramenta de criar produtos inovadores. Seu propósito de vida era criar tecnologia que melhorasse a vida das pessoas, e ele fez uma enorme contribuição para o mundo. Então, quando Steve Jobs entendeu que o propósito de vida dele era melhorar a vida das pessoas através da tecnologia, ele foi intenso, ele sabia a direção que ele precisava percorrer, ele sabia o caminho, ficou bem mais fácil. Você lembra lá da frase bem no início? Uma visão clara torna a missão mais fácil. Beleza? Tem Jesus também. Quando Jesus ele descobriu o propósito dele, com 30 anos, começou o chamado dele, morreu por nós, ressuscitou e levou sobre ele todo o nosso juízo, todo o nosso julgamento. Propósito muito claro. Jesus ele não deixou se desviar
por propostas, não deixou se desviar por status, por mérito, porque tinha o propósito dele muito claro.